Pai Todo-Poderoso, nós estamos muito felizes e gratos por mais um dia, por mais um momento abençoado na Sua presença. E que esse tempo de oração gere em nós sonhos, ressuscite esperança, nos faça avançar em áreas que talvez tenhamos recuado ou tenhamos parado, motivados pelo medo, pela insegurança, por não termos uma clareza no momento, em aquilo que os nossos olhos veem. Mas eu te peço, Senhor, que esse momento de oração seja um canal de refrigério nos lares, nas famílias, de todos os que estarão assistindo, vendo, ouvindo esse programa. Nós te agradecemos e te bendizemos e adoramos o teu nome, porque tu és aquele que tem prazer na oração. Tu és aquele que desde o princípio motivou a oração. Nós vemos teus filhos, teus homens, teus profetas, líderes, sendo despertados para a oração. E nessa tarde é isso que nós queremos, Jesus. Reforçar esse momento, levando outras vidas a ter essa experiência tão preciosa, chamada oração. Em nome de Jesus nós pedimos e abençoamos a todos. Amém. Eu gostaria de estar cumprimentando a todos para esse momento tão precioso que é o nosso tempo de oração. E através da comunidade Cristã Zoe Online, nós desejamos que esse programa seja um diferencial na sua vida. E hoje é um dia assim muito especial, que o meu coração tem uma alegria muito intensa. Nós estamos recebendo aqui o pastor Paulo, a pastora Michele, mas que nós podemos até chamá-los mais de missionários, porque eles estão vivendo um momento diferente e eles vão nessa tarde estar compartilhando conosco experiências da vida deles de oração. Mas primeiro eu gostaria muito de ouvir o teu cumprimento, Paulo, abençoando quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Ah, sim. Obrigado, Maura. Obrigado pelo convite de nós estarmos aqui com você. Para nós foi uma alegria, uma honra muito grande, na verdade. Queria cumprimentar todos que estão assistindo agora. Amém. E dizer que realmente a gente tem vivido isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E tem sido uma alegria muito grande assim para nós viver tudo isso, e o nosso desejo nesse tempo aí é a gente compartilhar isso, né? Com as pessoas que estão assistindo aí, para que elas possam também se engajar juntamente com nós, né? Nessa luta, nesse sonho luta. Que na verdade é de Deus, e né? o plano de Deus, com certeza é o plano dele. Michele, seja bem-vinda, nos abençoe quem está nos assistindo. Primeiro, obrigada, pastora Maura, pelo convite de estar aqui. Uma é um honra. prazer, é uma honra poder compartilhar todas essas experiências em oração que nós podemos ter, né? E que a gente possa abençoar a tua vida também. Aqui. Amém, amém. Então, amados, nós queremos estar divulgando e falando, mas a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 6, ele vai assim trazer um ensino precioso que Jesus compartilhou com os discípulos deles. É interessante porque os discípulos que caminharam com Jesus, eles poderiam muito bem ter pedido para Jesus muita coisa. Eles poderiam ter pedido para Jesus: me ensina a ressuscitar mortos, né? Me ensina a levantar enfermos das camas de hospitais, de UTI. Me ensina, às vezes, a orar para que muralhas caiam. Mas eles focaram num pedido só. Eles foram para Jesus e eles pediram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar. E isso tem que chamar a nossa atenção. Nós temos que olhar para a vida de oração, ou para essa arma chamada oração, e ver nela uma chave que tem um potencial muito grande. Aí Jesus, eu gostaria de desafiar você na tua casa, que
estivesse lendo o capítulo 6, ele vai ensinar. E ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E ele ensina ali, quando orares, orareis assim. Mas é interessante, né, Michele e Paulo, que tem muita gente que acha, por repetir, às vezes 10, 15 vezes, o Pai Nosso, ele esteja, em outras palavras, eles estejam alcançando o objetivo que Jesus ensinou. Mas essa oração, ela é um modelo. Eu posso orar até 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, porque eu tenho ela decorada, não é isso? Ela está no nosso coração, aliás, está na nossa mente. E é muito fácil a gente recitar. Mas o coração nem sempre pode estar ligado naquele momento ao Senhor. Então, ali foi um exemplo que ele deu para nós. Ele falou ali, quando orardes, orareis assim, né? E ele vai dando uma orientação de como deveria ser a oração. Então, nós vamos dar uma ênfase hoje na importância do pedido dos apóstolos, mas também nessa orientação de Jesus. Eu gostaria de despertar você. Abrir mão daquilo que você já tem decorado. Quanta gente que a gente encontra ainda que fala isso, né? Que por estar repetindo, deduz. E Jesus foi o primeiro a condenar isso. Jesus mesmo disse que nós não deveríamos usar de vãs repetições. Porque a vã repetição, ela é fruto daquilo que está registrado na mente, mas não no coração. E a verdadeira vitória vem quando sai do nosso coração. Então, hoje, ao falar com o Paulo e com a Michele, eles vão testemunhar para nós uma viagem atendendo a um desafio do coração de Deus para o coração deles, aonde eles devem ainda, né? Continuar batalhando, porque eles estiveram lá, já implantaram, porque tudo onde a gente pisa, né, Michele e Paulo, a gente marca território e aquilo é do Senhor. E eles vão nos contar para onde que foi essa viagem que eles fizeram no início deste ano, né? Eles fizeram essa viagem no início deste ano e bem no início que estourou a pandemia. Então, nós vamos ouvir aqui um casal de missionários que tem muito a nos acrescentar. Como que eles se comportaram, como que eles reagiram, né? Paulo, você poderia estar dando para a gente uma noção de quando que vocês foram, para onde vocês foram? Sim, com certeza. Na verdade, essa viagem, ela começou com uma não viagem em setembro do ano passado. Né? Com certeza, muitos irmãos que estão assistindo aí lembram, né, que da nossa igreja teve um grupo que foi para viajar, e na verdade foi muito bom para nós não ter ido, na verdade ter participado, ter se movido e ter ido até onde nós conseguimos ir, que no caso, na época, foi até São Paulo, né? E nós, na verdade, nós voltamos de lá, nós não voltamos frustrados de lá, nós voltamos com o nosso coração com uma convicção maior ainda de que essa era a vontade de Deus, o desejo de Deus, porque nós percebemos o nível, né, da luta espiritual que é fazer uma viagem desse porte, uma viagem missionária. Né? Eu tenho plena convicção que se essa viagem fosse de turismo, nós teríamos ido, teria dado tudo certo. Essa foi uma certeza que nós tivemos, porque nós percebemos, assim, no reino espiritual mesmo, uma luta muito grande. Né? Vários irmãos, junto com nós, não conseguiram. Foram uns 10 que nós não conseguimos ir. Né? Nós estávamos com a passagem comprada, com data marcada para ir até a Europa. Né? Eu e a Michele, com a nossa filha, a Olivia, que na época tinha 3 anos, iríamos até a Alemanha. Tinha um pessoal lá esperando nós para nos receber e tal, e aí nós não fomos. Né? E isso nos deixou assim, nos mostrou o tamanho da luta. Que interessante. Porque a gente é muitas vezes acostumado a orar, a lutar por coisas, vamos dizer assim, que a gente já está acostumado a lutar. Está acostumado, né? São lutas que a gente já está acostumado a lutar, então a gente vai, a gente ora, a gente tem esse nível tempo, de oração, um né? nível de oração, um nível de guerra, mas nós fomos alertados assim e o Senhor nos mostrou que o nível seria outro. Outro, né? olha. E aí nós voltamos para casa,
né? Viemos e tal. E aí nós nos programamos para fazer essa viagem. Isso foi em setembro do ano passado. Então, 6 meses depois, nós faríamos essa viagem, né? Que seria em março. E daí, quando chegou ali, próximo de nós embarcarmos para ir, aí veio a notícia que o coronavírus estava se espalhando. Só que essas notícias elas eram ainda muito vagas, né? Não foi assim um tempo... não tinha aquela coisa, não tinha nada fechado, não tinha nada parado em nenhum lugar do mundo, inclusive na Europa não tinha nada. Falava-se muito pouco, né? Falava-se muito pouco, tanto da gravidade, inclusive, né? Tanto que nós fomos ver, né, por exemplo, se nós fôssemos cancelar a viagem, o voo ia acontecer. A companhia aérea não dava nem possibilidade de nós desistirmos assim e cancelar. Não, porque não tinha isso. Não tinha essa opção. Mas o que nós fizemos? Né? Você quer contar o que nós fizemos? Vou passar para a Michelle, ela vai contar qual foi a nossa decisão quando nós estávamos para viajar, né? Tá. A gente foi pela fé. Que tremendo. Nós tínhamos uma convicção, né? Deus nos tinha dado uma palavra, né? Nós tínhamos a palavra de Deus, então nós tínhamos convicção nessa palavra e a gente foi. E, né, acho que uma palavra de Deus nos bastaria. Então, lá foi a gente. e chegando lá, correu tudo bem na viagem. A gente pisou na terra. Olha, chegaram bem lá. Sim, e quando quando o avião tocou o solo na Alemanha, e Deus foi confirmando as palavras. O coração de vocês ardia, queimou. Queimou. E a gente se sentia como Josué. Aleluia. A gente só viu uva. O mar se abrindo. Sim, então ocorreu tudo bem, é só confirmações de Deus. E a gente foi experimentando. A gente teve muitas experiências de Deus, experiências sobrenaturais, aonde a gente ia pisando os pés, a gente ia orando, a gente ia tomando posse, viajamos por algumas cidades, onde nas regiões próximas onde iremos morar lá, e só houve confirmações de Deus a respeito do lugar, a respeito das pessoas, né, principalmente da família que estava orando, aguardando a gente, que estava orando pela gente já fazia alguns anos e que estavam nos esperando. E viam vocês como resposta das orações deles? Sim, nós éramos respostas das orações e não era para irmos em setembro. Não era mesmo. Não, a melhor época para eles era para que nós fôssemos naquela data que vocês foram. Então, tudo confirmava para que fôssemos naquela data. E então, tudo foi um processo maravilhoso de Deus. Foi tudo resposta realmente de oração. E houve vários mover assim, tremendo, um mover espiritual tremendo. E você quer contar o resto? Isso, vão compartilhando. Na verdade, assim, uma coisa que alegra o nosso coração é saber que apesar da batalha ser grande, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala o final dessa história. A gente sabe da vitória. Então, a gente sabe também que a vitória é muito grande. A vitória, ela é fantástica. Então, é interessante porque algumas pessoas vieram nos perguntar, mas vocês vão ir mesmo quando nós estávamos para ir, né? E aí nós falamos, não, nós oramos, nós pedimos uma direção de Deus e Deus confirmou que era para nós ir. Só que daí, Deus confirmou no nosso coração. Né? Você falou sobre o Pai Nosso, né? E eu entendo que o Pai Nosso, na verdade, ele é um modelo, não só de oração, ele é um modelo de estilo de vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, né? Então, exatamente. A vontade de Deus tinha que se cumprir na nossa vida. É o que o Pai Nosso diz. E aí nós decidimos ir. Nós fomos, fui eu, minha esposa, nossa filha. E a verdade é que, como ela falou, todas as coisas foram organizadas. A família, eles não estavam na Alemanha, porque eles tinham ido fazer um reencontro naquele final de semana lá com o pastor Elias. Em setembro. Não, agora? Naquele final de semana. Eles chegaram de um reencontro junto com nós na Alemanha. Quer dizer,
encaixou certinho as férias, sugeriram para ela tirar férias, né, para a esposa tirar férias exatamente naquele dia. Nada que a gente tenha planejado, mas Deus organizou. Né, e confirmou mesmo que seria isso. E interessante, porque quando nós andávamos por lá orando, nós ficamos uns dias num hotel e aí nós saímos, nós íamos nas cidades e nós orando, pisando na terra, tomando posse, né? E orando e tal. E a gente percebia, era visível a manifestação espiritual de forma visível naquele lugar. Sobre a vida de vocês e o chamado. Sim, então foi muito bom, assim, foi muito bom nós termos nos movido dessa maneira. Essa convicção ficou ainda mais clara no coração. Claro, e lógico, a gente sabe que existe essa luta, existe uma série de palavras proféticas que foram lançadas sobre a nossa igreja. Né? Se você está assistindo agora e você tem um chamado para uma nação, que você tome posse dessas palavras. Amém. Porque eu lembro que o pastor Luciano Subirá, a primeira palavra que ele pregou aqui na igreja, que ele falou sobre a prensa, ele falou sobre o forno, sobre nós sermos colocados em pressão e tal. A estufa. E na verdade, né, nós tínhamos a passagem de volta comprada para o dia 17 de março. E no dia 13, né, de março, 4 dias antes, nós descobrimos que a nossa passagem tinha sido cancelada, os voos tinham parado. Porque aí, enquanto nós estávamos lá, houve uma reviravolta e a Europa parou e depois o mundo parou. A malha aérea virou um caos. E aí, o que aconteceu? Nós ficamos presos. Nós estávamos em Portugal, estávamos na casa do pastor Alexandre e da pastora Luciana. Né? São uma bênção, são pastores missionários nossos que estão lá, nos receberam muito bem. Mas nós não podíamos voltar para casa. E isso fazia já quantos dias que vocês estavam na Alemanha e tinham voltado? Na verdade, faziam uns 10 dias, 10 que era mais ou menos o tempo que era para nós ficar lá, né? E interessante porque a gente precisou se agarrar no sobrenatural, precisou se agarrar com Deus mesmo, porque não tinha. A gente via procurando, conversando em contato com a embaixada, com outras pessoas. Ninguém tinha solução. Porta nenhuma aberta. Pessoas comprando, pagando valores exorbitantes em passagens e os voos sendo cancelados. Então não era assim uma coisa fácil. Não tinha como se resolver humanamente. Falar, não, é problema de dinheiro. Não, porque é uma situação que o mundo inteiro estava diferente caos, de tudo. Né? Diferente de tudo. Mas foi um momento que Deus... Daí nós percebemos, a Michele teve um tempo, né, que Deus falou, essa é um momento de prensa, um momento de vocês serem colocados num forno, na estufa, né, numa estufa, para que vocês cresçam mais ainda em mim, para que vocês vivam. E nós entendemos isso como uma experiência. Apesar de nós estarmos fechados na casa deles lá, nós estávamos lá e a gente entendeu isso. Entendeu que a gente precisava realmente mudar o nível. Isso é uma coisa que eu quero falar também para você. Isso é importante, Paulo. Que tem esse chamado, você fala, eu tenho um país que Deus me deu, esse país, né, uma nação, uma terra, né, entenda desse nível diferente, porque é um nível diferente e é importante que você desde já se prepare espiritualmente para isso. O nível é diferente, a maneira como as manifestações ocorrem, a área em que o reino das trevas age na mente das pessoas é diferente. A forma que eles fazem é diferente. Então, a gente tem que ir aprendendo isso, né? Porque são coisas que a gente vai vivendo. E aí nós estávamos lá. O nosso voo tinha sido mudado para o dia 17 de abril, que seria um mês depois. Beleza, estávamos esperando. Só que aí cada dia você ligava a TV e via notícias piores e tudo mais. E acho que passou 2 dias ali antes de chegar o dia 17, que seria o voo. Eles já cancelaram o dia 17 de abril também. E aí não tinha data. Aí nós não tínhamos mais data. Aí ficou em aberto. Não tinha. Porque daí eles não tinham data para voltar. Inclusive, essa companhia aérea até agora não voltou, inclusive. Ou seja, se fosse por eles, se fosse pela vontade do homem e tudo mais, nós estaríamos lá ainda. Até agora. Né? Mas aí foi... E nós fomos orando, e era o que nós fazíamos. Nós orávamos, nós tínhamos um tempo muito bom com o pastor Alexandre e a pastora Luciana lá. Deus deu esse presente para nós, que foi ter esse tempo com eles, de aprendizagem. Tremendo. Deus intensificou de uma maneira tão grande, e
Eu sou tão grata a Deus porque foi tão bom essa intensificação no nosso quarto secreto. Olha. Porque a gente estava, né, nessa quarentena, então nós pudemos orar mais, podemos ter esse tempo de crescimento mesmo. Deus, Ele nos ajudou, né? Essa prensa foi tão boa, né? Que podemos tratar coisas dentro de nós. A gente pode descobrir coisas que ainda... que vocês talvez não tinham nem pensado, nem tratado, elaborado. Exatamente isso. Né? Coisas que a gente precisava tratar dentro de nós, coisas que a gente precisava aprender. Né? Então, a gente também é grato, né, à vida dos pastores, né, lá de Portugal, da pastora Luciana e do pastor Alexandre, né, porque a gente pode ver, se espelhar neles, né, poder, eles são pastores e missionários, são uma família de missionários em um outro país. Então, a gente pode, eu, por exemplo, eu sou alguém que aprende muito pelo ver. Olha. Então, a gente pode ver como é a vida deles lá, em uma outra nação. Teve essa experiência fora do país. Então, para mim, foi muito bom esse aprendizado. E a gente pode aprender muitas coisas lá. A gente pode também aprender a intensificar essa intercessão por outras pessoas, não só por nós mesmos, querendo voltar para casa, mas a interceder por outros missionários em outros países, né? O pessoal, os nossos missionários na Itália, que também estavam vivendo o mesmo eles estavam drama. vivendo isso mesmo, por outras pessoas. Vocês conseguiam sentir a mesma dor, o mesmo aperto, porque não dá para negar, né, Paulo e Michele, que a gente sente medo. Não dá para negar, não é porque é cristão que não tenha isso. E eu creio assim, vocês estavam vivendo uma coisa extremamente nova. Nunca na história, né, principalmente da nossa geração, se ouviu falar num quadro desse que fechou tudo, que envolvia o mundo, que a gente estava encarando o desconhecido e ainda ameaçado de morte, e uma quantidade elevada de mortes, né? Então, olha assim que interessante. Daí vocês lá puderam se identificar com o coração daqueles que já estavam lá fora, né? Sim, exatamente. E foi bom que você tocou nesse assunto, porque foi essa a minha primeira reação. A minha primeira reação. Quando foi no segundo cancelamento que eu fui pro quarto. Isso, no segundo eu quero que vocês falem como vocês encararam no segundo tudo isso. cancelamento, não, perdão, no primeiro cancelamento, eu fui pro quarto. Eu fui pro quarto e eu fui triste, eu fui muito triste. Chorou ou não chorou? Chorei. Chorou. Não, eu Michele, fui pro quarto, eu sentei na cama e eu chorei. Isso. Eu estava triste, porque eu queria voltar para casa, eu estava longe da minha nação, do meu país, com a nossa filha, né? A gente estava perto de uma doença onde a gente não tinha informação de como passava, quais eram os cuidados. Então, diante de algo que eu não conhecia. Mas daí meu esposo veio, orou comigo. Eu respirei, me acalmei. Aquietou o coração. Sim. E eu lembro que, depois que passou aquilo, eu costumo muito assim, quando eu não... Para não falar bobagens, para Deus. Exatamente. Muitas vezes eu vou para a presença de Deus e não falo nada. Isso, fica em silêncio. Isso, eu fui para a presença de Deus, eu fui orar, mas eu não falei nada. Eu só aquietei meu coração. E muitas vezes eu fui em secreto, porque nós estávamos num quarto, né, só nós. Muitas vezes eu ia sozinha quando eles estavam dormindo, me ajoelhava no tapete, ia só eu e Deus. Muitas vezes de manhã, quando eles ainda estavam dormindo. Eu ia para a presença de Deus, me ajoelhava no chão e entregava tudo nas mãos dele. Amém. E falava: Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para tudo isso, eu sei que o Senhor tem algo para tratar. Então, Deus, pode tratar, se é para a gente ficar aqui, né, nesse período, então vamos ficar, pode tratar o que o Senhor tiver para tratar, amém, eu recebo. Mas o Senhor sabe que eu quero voltar para casa, a gente tem muita coisa para fazer lá também,
né? Mas eu procurei descansar nele também. Tirar aquela ansiedade, aquele Tirar a medo, ansiedade, o pavor exatamente. que a situação em si gera. É muito Sim. interessante o que a missionária Michele colocou aqui, que às vezes a gente vai para a presença de Deus e não tem palavras. A gente fica lá em silêncio. Aí você pode me perguntar, pastora, isso é oração? Isso é oração. Isso é a colocação de uma filha, de um filho sábio, que fica na presença de Deus. E Deus é maravilhoso, Ele valoriza, porque às vezes a gente até fica e tem uma sensação de que Ele não está respondendo, que Ele não está falando nada, e Ele está nos observando. A palavra de Deus promete que Ele observa, que Ele fica atento, e como a Michele testemunhou aqui, ela entrou naquele quarto de uma maneira, no silêncio você nem percebeu, Ele veio sobre ela, o Espírito do Senhor a envolveu, sussurrou no ouvido dela, mesmo que em meio às emoções elevadas, ela não conseguia ouvir, mas ela pôde, sabe, Michele, se hoje você for ver, você pode dizer assim, eu recebi um abraço que me envolveu por inteiro, e que quando eu levantei daquele momento de oração, eu era outra. Então, olha que tremendo que é a vida de oração. Então, muitas vezes, nós temos uma confusão com relação a isso. E é o que eu gostaria. Esse casal já deu motivos aqui para nosso primeiro momento de nós dobrar o joelho. Eles foram desafiados, foram até São Paulo. Lá, as portas se fecharam. E não foi fácil, toda uma expectativa, o desejo, a filhinha junto, o desejo de viajar e nada dando certo. Mas eles testemunharam aqui que eles se portaram com fé e eles entenderam que era uma batalha espiritual e que não era o tempo de Deus. E voltaram com o coração esperançoso. Talvez você diga, eu batalhei em oração e desisti. Nós vamos dobrar o joelho, esse casal de missionários que está aqui, eles vão orar, porque eles sabem orar hoje. Eles vão orar o que eles viveram. A palavra de Deus diz para nós que com a mesma medida que nós somos consolados, curados, sustentados, nós vamos passar a fazer para as outras pessoas. Então, eles tinham um chamado, e tem, aliás, não tinham, tem um chamado para uma nação. Mas a Bíblia também define que quando a gente tem um chamado para interceder, para criar um filho, a gente está criando uma nação, né? Porque quando ali a gente vê, quando Sara depois gerou Isaac e Rebeca tinha filhos gêmeos no ventre, quando foi questionado Deus falou, tem dentro de você 2 nações. Então é tremendo, é glorioso. Talvez você já disse assim, eu já desisti desse filho, já desisti dessa pessoa, já desisti do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Olha, nós estamos ouvindo na prática com esse casal e nós vamos dobrar o joelho agora. Eu, a Michele e o Paulo. E o Paulo vai elevar a oração agora, pedindo para que corações que estão desanimados, que desistiram, depois nós vamos ter um momento de orar por missões e missionários, mas agora é você que ainda não saiu para outras nações, mas que entendeu que você pode mudar uma nação através da vida de uma pessoa e que você deve interceder. Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Deus, por essa pessoa agora, Pai, que está assistindo, Pai, que está se identificando, Deus, com essa palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa consolar, possa renovar, Deus, a energia, o ânimo dessa pessoa, Pai. Sim, meu Deus. Que ela possa voltar, Deus, lá onde ela parou. Que o Teu Espírito Santo possa reerguer ela, Pai, e ela possa continuar caminhando, Deus. Que ela possa se alinhar, Senhor, ao Teu caminho, se alinhar, Deus, aos planos que o Senhor sonhou para ela, Pai. É verdade, meu Pai. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade. Essa pessoa, Pai, que agora, Deus, ela possa sentir, Deus, de forma física, da maneira que o Teu Espírito
quiser, Pai. É verdade. Nós profetizamos, Pai, o teu mover sobre a vida dela. Amém. Nós profetizamos um realinhamento, Pai, do coração dessa pessoa com o teu coração, Sim, Deus. ó Deus. Para que ela possa, Pai, voltar e continuar, Deus, a caminhada como o Senhor, Amém. Deus, desejou que sempre fosse, Pai. É verdade. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor faz conosco, Pai, assim como o Senhor tem feito na nossa vida, nós profetizamos, nós pedimos, Pai, faz com ele, faz com ela também agora, Pai. Deus. Em nome de Jesus, assim Pai. Seja. Que seja dessa forma, Pai, É que essas pessoas, Pai, verdade. possam realmente Meu ser Deus. usadas, Pai, que o mundo, Pai, te conheça em todos os lugares, Pai. Sim. Que essa pessoa, Pai, possa realmente viver todos os teus Amém. sonhos, todos os teus planos, Pai, Aleluias. da maneira que o Senhor sonhou e que ela possa ser surpreendida, Amém, Deus. amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. A Michele vai orar que o mesmo abraço, o mesmo consolo que ela recebeu do Espírito Santo se derrame sobre quem está nos ouvindo também. Sim, Espírito Santo. Que o mesmo Espírito Santo, Deus, que ele venha consolar cada verdade. pessoa que está ouvindo agora meu nesse Deus, momento. que chora, que tá Que o Espírito, triste. eu sei que o Espírito Santo está doente, agora com abatido. você. Que ele venha te consolar, te dar um Amém. forte É abraço agora. verdade. Não importa onde você esteja, não importa a tua situação, Oh, meu que você Deus. possa sentir esse abraço. Você vai começar a sentir um Amém, calor, um aleluias. abraço em ti Receba, agora, receba. um consolo. Sim, Você vai Espírito sentir um Santo. refrigério agora, em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa ver que Deus é maior do que todas as coisas e que não importa a situação que você esteja passando agora. Que como eu, você possa ver que não importa o tamanho, não importa o problema que você passou, É verdade. que você sentiu, não importa se passou ou não, se está vindo esse problema ou não, se é uma dívida, se é um problema na É saúde, verdade. se é algum verdade, familiar Senhor. que está causando algum problema, Oh, se é glória a alguém que Deus. você já está querendo desistir ou Sim, não. meu Deus. Não desista. O Amém, Espírito Santo, ele está amém. com você. Não importa o tamanho da sua dor. Ele quer te consolar É agora. Ele verdade, é teu verdade. amigo. Ele quer falar com você. Oh, Ele aleluias. nunca se afastou de você. Amém, amém. Ele está todos os dias ali só esperando que você se achegue até Ele. Aleluias. Se achegue até Ele Grande agora. verdade. Ele só está esperando para que você permita que Ele se achegue até você. Ele é um cavaleiro e nunca vai fazer algo que você não É queira. verdade. Em nome de Jesus, Oh, permita doce Espírito esse abraço Santo. agora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. A nossa alegria, né, Paulo e Michele? Quando a Michele e o Paulo estão testemunhando, diversas vezes o Espírito Santo me falava que vocês viveram uma situação que tudo que vocês podiam fazer era o quê? Orar. Orar. Mas Paulo e Michele, vocês, esse tudo fez diferença? Muita diferença. Muita diferença? Muita. E o incrível foi que essa muita diferença fez nos... É incrível que também a gente sentia a oração e a intercessão dos nossos irmãos na fé também. A gente podia sentir a gente cada vez mais fortalecido também, porque a gente sabia que os nossos irmãos estavam orando por nós, intercedendo por nós também. Porque, amados, quando você vai para Cristo, você ganha uma nova família. Seja no Brasil ou na Alemanha ou em Portugal, que esses amados estavam, eles sabiam que eles tinham um vínculo, que eles tinham uma família e que essa família jamais ia abandoná-los, né? É uma coisa assim tremenda e gloriosa. E eles estavam numa causa que não é humana. Eles estavam numa causa que é do Senhor. Então, pode vir os diagnósticos que vierem, podem vir as leis que os países adotaram,
sejam elas quais forem, nada pode deter o que o Senhor faz, né, Paulo? É isso mesmo. Eu sempre aprendi, né, desde que me converti, desde que comecei a ouvir falar sobre missões, quando ainda nem fazia ideia que Deus nos enviaria para outro país. Na verdade, eu sempre ouvi que nós podemos nos envolver com missões de 3 formas. Indo, né, ofertando e intercedendo. E a partir do momento que eu aprendi isso, a gente procura viver, né, dessa forma, principalmente intercessão, né? A gente tem feito isso e sempre que possível a gente oferta, e agora Deus pediu para nós ir, nós vamos ir. Mas interessante que essa questão da intercessão, que aí envolve bem essa questão da oração, eu não fazia ideia, e talvez você aí que ore por missões, ore por missionários que estão em outros países, talvez você também não faça ideia do efeito que isso tem lá em quem está lá. Foi muito interessante, porque nós recebíamos mensagens, né, de irmãos no WhatsApp e tal, falando, estamos orando por vocês e tal. Mas antes da mensagem do WhatsApp, a oração chegava até nós. Nós sentíamos o refrigério, o renovo, todas as coisas que nós precisávamos, nós estávamos recebendo, e nós tivemos esse entendimento que era realmente desses irmãos que estavam orando por nós, né? E eu entendo que essa oração, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque, como eu falei no começo, essa é uma guerra, uma luta muito maior do que a gente está acostumado. Então, nós precisamos. E uma coisa também que eu acho que é legal falar, importante ressaltar, que tudo falou com nós. Né? A gente entende que a oração é uma conversa, né, nossa com Deus. Então, nós tivemos em vários... É o dia a dia, né, Paulo? É o dia a dia. E nós tivemos vários momentos que nós fomos para um quarto, que nós estávamos lá de forma isolada ou juntos, em família, nós 3, e oramos e falamos com Deus e buscamos direção de Deus. Mas nós estivemos atentos em todo o tempo, porque Deus falou com nós. Por onde nós andávamos, as conversas que nós tínhamos, apesar de que na Alemanha elas foram, de certa forma, limitadas, mas nós tivemos conversas. E aí, lógico, os nossos discípulos, as pessoas que nos receberam lá... Eles são portugueses, falam português, então facilita. Mas teve uma situação, por exemplo, que uma das coisas que eu me questionava com Deus era com relação a essa questão do idioma. Como se comunicar. Como que ia ser e tal. Isso eu já orava a Deus e já perguntava para Ele desde que eu estava aqui, antes de nós ir. Porque eu sei falar inglês assim, eu sei ler um texto em inglês se precisar. Se eu ouço, eu entendo a maior parte das coisas, mas é aquela coisa... A conversa mesmo, assim, fluindo e tal, não. E o alemão eu sei falar pouquíssimas coisas. Então eu perguntava para Deus, como que eu vou conseguir influenciar, como que nós vamos conseguir demonstrar Jesus, falar para essas pessoas e tal, porque é uma experiência nova, diferente. Então essa era uma das coisas que eu orava a Deus, já no meu quarto secreto aqui. E aí, quando nós estávamos lá na Alemanha, nós saímos, fui eu e o Paulo, por sinal, né, meu xará. Nós fomos no mercado lá na Alemanha. Enquanto nós andávamos no mercado, um menino, um jovem assim, que é especial, ele começou a olhar para mim e começou a rir. Ele ria, ele sorria. Toda vez que ele cruzava comigo no mercado, ele sorria e eu percebia que a cabeça dele acompanhava assim, olhando para mim, sorrindo. E eu me procurando. E eu sorri de volta para ele e tal, né? Era o que eu poderia fazer também. Não sabia falar muita coisa. Você viu que linguagem que a gente tem, que não é difícil, que é um sorriso. E aí, quando nós saímos no estacionamento do mercado, bem legal, porque daí você tem que devolver o carrinho para pegar uma moeda que você coloca para tirar o carrinho. Tem esse sistema lá. E eu fui lá fazer isso, e esse menino estava lá com o pai dele. Eu acho que era o pai ou o avô, não sei. E esse menino veio e fez o sinal que queria me dar um abraço. Olha, gente. E aí eu fui e abracei ele. E ele me deu um abraço tão apertado, um abraço tão gostoso. E nós estávamos já no meio de uma pandemia, mas eu dei aquele abraço. De qualquer jeito, eu dei porque eu entendi que era. E na hora que eu dei esse abraço, Deus falou comigo. Ele falou, é dessa maneira que eu quero usar vocês para que a Alemanha me conheça. Né? E foi muito bom, coisa assim. linda. Aí o pai daquele menino agradeceu nós, e aí nós pudemos ir. E foi bem bacana. Então... é importante que nós estejamos atentos aos sinais. Amém. Porque Deus, ele não fala simplesmente enquanto você está lá no teu quarto. Não é somente uma voz que vai vir ou algo no teu coração. Existem várias maneiras que Deus fala. De orar. Né?
E é importante isso. E isso foi muito importante para nós, né? A Michelle mesmo, Deus falou um negócio para ela, eu vou passar aqui para ela falar, para ela contar o que Deus falou para ela no momento que o avião encostou o trem de pouso na pista, lá no aeroporto de Colônia, lá. Olha, Deus sempre falava a respeito de que a gente iria para a terra que Ele, né, e Ele iria nos dar. Mas quando o avião tocou no solo do aeroporto, ele mudou a conjugação. Ele falou, bem-vindo à terra que eu te dei. olha que tremendo, né? Sim, ele já mudou a conjugação. Então, a terra já é nossa. Glória a Deus, glória a Deus. Porque quando ele te falou a terra que eu te dei, é porque é isso mesmo que a Bíblia diz, tudo é dele, tudo é para ele. E para ele nos dar, é questão de estar disponível, estar disposto. Se você não estivesse entrado nesse avião, vivido a experiência de subir, voar, aterrissar lá, ela não ouviria esse recado. Como é importante estar no lugar certo na hora certa, né? Esse recado do Paulo com esse menino no mercado, que tremendo isso. Porque quando a gente tem uma vida de intercessão, é tremendo isso, porque a Bíblia, quando Paulo incentiva nós a orarmos sem cessar, eu preciso estar atento, eu amo pensar nisso e desafiar as pessoas, porque ele está nos observando. E ele, como diz o Paulo, ele não tem uma maneira só de nos responder. Ele é maravilhoso, é incontáveis as formas que ele tem para responder. E feliz daquele que aprende a ser sensível na oração e na intercessão, porque ele sempre vai captar as respostas do Senhor. Agora, pessoas que às vezes têm muito conhecimento intelectual, às vezes é doutorado em Bíblia, mas não é doutorado no Espírito, no quarto secreto, na vida de oração. E aquilo que o Paulo mencionou pouco adiantava. Eu poderia ter doutorado em teologia lá dentro da Alemanha, não era isso que ia fazer a diferença. O que fez a diferença foi usar 2 instrumentos que é de graça e que a gente pode usar, que é a alegria do Senhor através do sorriso e o abraço, né? O toque físico, a importância. Isso é muito interessante, que eu queria que nós entendêssemos o valor de oração. Mas Paulo e Michelle, mesmo estando lá e sabendo que vocês tinham, né, espalhado no mundo, um grupo orando por vocês, intercedendo, mandando mensagens, só isso bastaria ou vocês acham que a vida individual de oração faz toda a diferença? Com certeza. Com certeza, a vida individual de oração faz toda a diferença. É necessário. É necessário, precisa ter. Porque eu creio assim que para começo de conversa nós nem saberíamos e nem teríamos certeza que seria a Alemanha, nós nem teríamos feito essa viagem para começo de conversa, porque foi no quarto secreto que Deus confirmou no nosso coração. Né? Claro, vem o desafio, vem, né, a direção, mas nós vamos buscar uma confirmação. Porque nós precisamos entender que Deus ele abre e fecha portas. Né? E como que eu vou saber se é para mim ou não é para mim, se eu não tenho um tempo meu com Deus? Né? E isso foi muito importante para nós, porque quando nós tivemos essa convicção, nós buscamos essa convicção de forma individual. Seja para ir fazer essa viagem, seja para saber se realmente era Alemanha ou não era. E é interessante também nós guardarmos no nosso coração tudo que Deus nos fala. Amém. Valorizar, valorizar, né, cada palavra que é lançada. Se você receber uma profecia, anote. Não faça que nem a Michelle, ela vai contar aqui o que ela fez. Quando ela nem era dessa igreja, quando ela era de outra igreja, ela recebeu uma palavra de Deus. Mas, na verdade, eu acho que Deus tinha um motivo dele de fazer ela meio que esquecer dessa palavra. Por um tempo, às vezes. E aí, quando veio essa questão da Alemanha, daí ficou mais claro. Deus já tinha me dado uma palavra sobre a Alemanha em uma oração 3 anos antes de eu conhecer o Paulo. Só que quase 10 anos atrás, mas ele me fez esquecer ela para minha própria segurança. Para não atrapalhar os planos dele. Amém. Mas essa vida de oração nossa, ela é muito importante mesmo para
por exemplo, individual, porque a gente mesmo, muitas das decisões que nós tomamos, nós mesmos, Deus mesmo confirma, Deus vai confirmando. Geralmente a gente vai de um e do outro. A gente vai confirmando, a gente vai conversando e Paulo fala: Deus falou a mesma coisa, o Espírito Santo falou a mesma coisa comigo. Eu falo: comigo também ele falou isso. Amém. Isso foi muito importante lá nas nossas decisões, lá mesmo na Europa. Na volta, Deus foi trazendo direções do que a gente ia fazer. Deus abriu portas, Deus mostrou pessoas, né? Para nos trazer de volta, né? Então toda a nossa volta também foi bem milagrosa, inclusive. Isso. Glórias a Deus, né? Na verdade nós estamos aqui, né? Então a gente voltou, a gente conseguiu voltar. Como eu falei no começo, não foi possível pelo que nós tinha planejado, né? Pela passagem que nós tinha comprado. Mas aí, na verdade, assim, a gente se movia em oração. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa também que eu acho que é importante ficar claro, que também você só orar, e você também não entender de Deus algumas direções e não ter posturas e não se mover, não agir, muitas vezes Deus precisa que você faça a tua parte. Né? Nós orávamos, pedíamos para Deus, falávamos: Deus, nós estamos aqui, nós queremos aprender, nós queremos aproveitar desse tempo, mas nós também temos, né, o desejo de ir para casa, então... E aí Deus foi me dando algumas estratégias. Amém. Eu me lembrei, comecei a procurar consulado, embaixada, tudo via internet, até porque nada estava funcionando presencialmente em Portugal, já fazia alguns dias. E até, para deixar claro, eu dei um abraço nesse menino lá na Alemanha, mas naquele momento ainda não existia nenhum tipo de isolamento e nada. O isolamento começou dali para frente. E aí, eu comecei a procurar pelos contatos oficiais, né, pelo site... por e-mail, tinha alguns formulários que precisava preencher para cadastro, porque aí existiam centenas de pessoas fazendo em isso. Portugal na mesma situação que nós, lá presos, né? Alguns muito pior, porque não estavam na casa de alguém, estavam em hotel, tinham data para sair e tudo mais. E aí o que aconteceu? Deus me levou a procurar no Facebook pessoas em grupos de brasileiros em Portugal. E aí eu achei um grupo e eu achei nesse grupo um link para entrar num grupo do WhatsApp. E aí criaram um grupo do WhatsApp de pessoas que estavam lá em Portugal naquele momento, naquela situação. E nesse grupo nós começamos a conversar e tal, e aí também estava em contato com a embaixada, né, por WhatsApp e tudo mais. E aí nesse grupo alguém enviou o contato de uma moça da CVC lá de Portugal, lá de Lisboa. Nós estávamos em Porto. E tinha enviado um contato de uma moça. E eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei: nós estamos aqui. Eu contei a situação. Eu falei: estou aqui eu, minha esposa e a nossa filha. E nós precisamos voltar para o Brasil. E aí, se você tiver alguma solução, se você tiver alguma ajuda que você possa nos dar, né, para ela saber que nós existíamos e tudo mais. E nós não compramos a nossa passagem com essa empresa e nada. Nós não tínhamos nenhum vínculo com essa empresa. E aí ela falou: olha, eu vou ver, porque nós temos 3 aviões que foram locados, porque um cruzeiro atracou em Lisboa, um cruzeiro nosso, e nós vamos mandar pessoas de volta para o Brasil. Eu vou entrar em contato com o meu supervisor e vou ver o que a gente pode fazer. Beleza. Isso foi de noite, e nós fomos dormir. E daí naquele dia eu acordei cedo, porque na verdade por causa do fuso horário, a gente estava com o horário meio muda e tal, a gente acordava tarde. Aquele dia eu acordei mais cedo. Eu creio que o Senhor me acordou mais cedo. E eu tive um tempo de oração, e aí eu fui lá tomar um café com o pastor Alexandre, e de repente eu olho o meu celular e tinha uma mensagem no WhatsApp dessa moça. E aí ela falou assim, olha, se vocês conseguirem estar até o início da tarde de hoje em Lisboa, vocês têm, e se tiver vaga no avião, vocês vão poder voltar com nós. Eu falei: que bom. Falei: mas quanto isso vai nos custar? Porque aí precisava se programar, né? Exato. Dedo, dinheiro e tudo mais. E aí ela falou assim: se tiver vaga e vocês conseguirem chegar lá e voltarem com nós, não vai custar nada para vocês. Nossa, aleluia. Nesse momento eu tinha certeza absoluta que Deus estava na causa e que ia dar certo. Aí eu fui, chamei a Michele,
a Olivia, falei, vamos arrumar as coisas, E vamos. E aí vamos. foi bem cena de cinema, assim, porque parecia um filme, uma novela, sabe? Porque daí o pastor Alexandre entrou na internet, comprou as passagens de ônibus para Até nós lá, irmos. Porque de Lisboa a Porto são mais ou menos 3 horas de viagem. daria tempo. Daria tempo, tranquilo. Ele comprou as passagens de ônibus e quando nós encostamos na frente do lugar, ele foi nos levar de carro, porque tudo é Até. longe, né? Aham. Sim, tudo é... E aí quando ele foi nos levar de carro, que nós encostamos na frente da... Como se fosse a A rodoviária, rodoviária lá. onde o ônibus ia saindo o ônibus, que era o nosso. Nós perdemos o ônibus. Por questão de 2 minutos que nós chegasse antes, nós teríamos pego o ônibus, mas nós não conseguimos. Ai, Jesus. Beleza. Aí ele falou assim, aí Deus provando a fé, né? Daí ele falou, mas tem o comboio, que é o trem, né? Ah, tá. E aí ele falou, vamos achar e tal. E aí tudo no GPS, ele também, né, nos ajudando, e descobrindo e tal. E aí nós chegamos no comboio, aí ele não achava lugar para estacionar. Até o pastor Alexandre não deve estar assistindo ao vivo, porque lá já é madrugada, mas ele talvez assista isso depois. A gente pôde, no fim, a gente até eu não pude nem me despedir dele, porque daí ele parou num lugar, assim, na frente do lugar que comprava passagem do trem. Eu desci, Rápido. e daí ele foi achar um lugar para estacionar. Deixou o carro meu parado lá, descarregou as coisas, depois foi achar um lugar para estacionar. E aí eu fui, comprei as passagens, e aí já estava ali o trem, já logo ia sair. Daí já entramos dentro. E ficamos esperando ver se ele vinha. Quando a porta fechou e foi, ele não veio. Daí eu liguei para ele e falei, nós já estamos indo e tal. E aí nós fomos, né? Ai, que lindo. Mas o trem era a resposta da oração da Olivia. Ela tinha, depois ela falou, eu orei pra gente andar de trem. Olha só como Deus é mimoso, né? São detalhezinhos que a gente percebe. Ele cuida Ela do falou, coração de eu queria criança. mesmo ir de trem, eu Em pedi para meio Deus. às tempestades, ele leva segurança e Sim. abrigo, né? E aí foi muito bom, assim. Nós fizemos uma viagem muito tranquila. A moça, De quando me trem. vendeu a passagem, ela falou, tá lotado o vagão. Aí, na verdade, no vagão que nós estávamos, o trem estava lotado, né? Mas no vagão que nós estávamos, tinha nós 3, um outro rapaz que é brasileiro, que depois conversei com ele, estava morando lá em Portugal, e mais os 2 senhores para frente só. Olha. Um vagão assim que acho que cabe umas 30, 40 pessoas. Então nós ficamos bem tranquilos, fizemos uma viagem. Sem contato, até Nós no caso fizemos da uma viagem pandemia. totalmente segura, mesmo em meio à pandemia. Vocês puderam ver a mão do Senhor nos Em tudo, mínimos Em detalhes. tudo, nos mínimos detalhes. Glória Aí quando a nós Deus. chegamos na estação que nós tínhamos que desembarcar, Estação Oriente lá em Lisboa, aí nós chamamos um Uber, fomos de Uber até o aeroporto. E aí quando nós chegamos no aeroporto, nós vimos lá um fervo de gente lá. E era os brasileiros que estavam querendo voltar daquele avião. Só tinha aquele voo aquele dia. Em Lisboa, no maior aeroporto de Portugal, só estava aquele pessoal lá e nós, e tinha aquele voo que ia sair. Porque estava tudo parado. E aquele voo só aconteceu porque a CVC realmente, né, contratou. E aí nós chegamos lá, eu conversei com o rapaz responsável, e tinha um monte de gente que estava na fila para querer entrar, para querer ir. Né? E eu não entendi direito se tinha outro voo ou não fiquei sabendo depois. Mas a verdade é que ele simplesmente olhou para nós, olhou para aquela mensagem, para o meu celular, né? E ele falou, entrem, a porta é aqui, ó, podem ir. E aí nós fomos, né? Nós até achamos estranho, achamos que ele não tinha entendido o que nós estávamos falando. Mas daí era. As coisas de Deus são tão surpreendentes. Daí lá na frente já tinha dentro do aeroporto já tinha uma moça que falou, vocês vão para... Aí nós fomos para Recife, né? Uhum. Aí ela falou, vocês vão para Recife e tal? Sim, nós vamos para Recife. Ai, então, tá no Brasil, tô indo. Qualquer lugar do Brasil serve, ainda mais Recife, né? Aí eu sei que nós chegamos no lugar que geralmente a gente despacha a bagagem, entregamos os nossos passaportes, ele imprimiu as 3 passagens para nós. Nós pegamos aquelas passagens. Na hora que eu peguei essas passagens, eu tive a sensação que Deus estava entregando elas na mão para nós. Aleluia. Porque, na verdade, Com certeza, Paulo. todas as outras passagens que nós pegamos, nós pagamos por ela. Né? E essas passagens, elas simplesmente foram impressas. Jesus. Né? Algumas pessoas me perguntavam, amigos, até pessoas que não são cristãs. Saber financeiramente como que vocês conseguiram voltar? Eu falei, não, nós pegamos uma carona de avião e viemos embora de Portugal. E a verdade é que isso aconteceu mesmo, né? Deus cuidou. Que tremendo. E foi muito bom, assim. A gente veio, embarcou. Aí a gente chegou em Recife. E aí em Recife também, né? Nós tivemos lá a passagem que eu consegui, porque aí já estava complicado no Brasil também, os voos nacionais. Uhum. Nós chegamos numa terça-feira lá e eu consegui uma passagem para sábado, para até São Paulo. Para São Paulo.
Aí, beleza, comprei essa passagem lá em Portugal ainda, para garantir. Viemos, tal. Aí, quando nós chegamos em Recife, eu aluguei um apartamento lá, usamos um aplicativo. Você, se for missionário, é importante aprender a usar esses aplicativos, porque ajudam muito. E a verdade é que daí nós ficamos no apartamento. Alugamos um apartamento lá, falamos, vamos ficar até sábado aqui em Recife. Preso dentro do apartamento, mas pelo menos ter uma vista bonita, né? E tal. Vamos estar mais um tempo de oração, mais um tempo Deus tratando nós e tudo mais. Beleza, fui no mercado, fiz umas compras, né? Até para tudo aqueles dias, para não precisar ficar saindo toda hora. Nós estávamos já de quarentena, porque nós já tínhamos vindo, né? De outro país e tal. E aí, o que acontece? Na quarta-feira, no dia seguinte, eu recebo um e-mail da companhia aérea dizendo que o voo tinha sido cancelado. E mudar para maio. Um mês depois. Falei, tá bom. A minha fé sendo provada. Tranquilo, fomos orar. Eu fui orar, a Michelle foi orar. Mesma direção. Se precisar ir de carro, nós vamos pegar um carro, vamos alugar um carro em Recife, vamos até Curitiba de carro, que é onde nós estava o nosso carro, né? Não tem problema, vamos. Eu e ela topamos, falamos, não, nós vamos, não tem problema, estamos tranquilos. Né? Aí Deus já tinha trabalhado em nós e nós já estávamos mais tranquilos. Tranquilos. Né? Aquela parte do medo, aquela parte do, vamos dizer assim, do nervosismo, da inquietude, já tinha passado. Glória a Deus. Para nós já estava só alegria, né? Falei, vamos conhecer o Brasil, já vamos profetizando e ungindo todos os estados do Brasil, vamos lá. Beleza. Aí, inclusive, eu cheguei a alugar um carro. Eu cheguei a reservar. Você chegou. Eu cheguei a reservar o aluguel de um carro lá em Recife, que eu tinha alugado, na verdade, de São Paulo a Curitiba um carro. Ah, tá. Então, eu mudei o aluguel para ser de Recife. E aí, eu fui no aeroporto para pegar esse carro à noite, que no outro dia nós ia sair bem cedinho. Beleza. Só que quando eu cheguei no aeroporto, e por isso que eu falei que a gente, essa questão de orar sem cessar. A sensibilidade. Você está pensando e ouvindo. Deus me falou e me mostrou. Estava lá a companhia aérea. E não tinha ninguém na fila. Eu fui lá. Ele falou, vai lá. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a moça me falou, realmente o voo foi cancelado e tal, porque a malha aérea tá um caos. Daí ela falou assim, eu posso pedir se for para cancelar, você vai ter que ver com quem você comprou, porque eu comprei num site. Ela falou assim, mas se você quiser, e é legal porque não foi eu nem pedi, ela ofereceu. Ela falou, se você quiser, eu posso tentar encaixar vocês num voo amanhã, que seria na quinta. E aí eu falei, eu acho que eu quero. Eu acho que eu vou querer. Eu estava tão surpreso com tudo E aquilo. aí ela falou, então deixa eu ver aqui se eu consigo. E aí ela conseguiu. Ela falou, só que esse voo está com overbooking. Vocês precisam já fazer o check-in, né? Porque daí fica garantido a vaga de vocês e tal. Eu voltei no apartamento que nós estávamos, peguei a Michelle e a Olivia, voltei no aeroporto, fizemos check-in, fomos para o apartamento, arrumamos todas as coisas. E aí nós pudemos embarcar nesse avião e vir. Né? E aí ficamos mais um dia depois em Curitiba, chegamos em São Paulo. Em São Paulo, o cuidado de Deus foi muito bom, porque São Paulo, naquele momento, era o pico do Covid, estava começando e tal. Nós entramos numa sala de desembarque, nós desembarcamos no terminal externo, então nós não desembarcamos assim no terminal que estava dentro do aeroporto, era fora. Nós tivemos que atravessar uma sala como se fosse esse templo aqui. Entramos aqui, nós não tínhamos que pegar a mala, nós fomos lá na frente, na porta, nós saímos, já era o lugar que a van ia nos levar para pegar o carro. Então nós praticamente não tivemos contato com ninguém no aeroporto. Olha. Em Guarulhos. Foi bem sossegado, tremendo, assim. Cuidado de Deus mesmo. Anjos acompanhando vocês. Fazendo com que tudo desse certo. E aí nós vindo, aí pegamos o carro, né? E aí viemos vindo embora e tal. E a gente sempre atento, sempre cuidando. E interessante, porque a gente percebendo a manifestação de Deus, mas também tendo entendimento que o reino das trevas não estava satisfeito com isso. Com certeza. Né? E quando nós estávamos vindo, em um determinado momento, uma cena nos chamou a atenção, que foi a cena de um caminhão. Era uma pista via dupla, né, BR-116, mas tinha um lugar que ela tinha uma pista adicional, então eram 3 faixas. E vinha vindo um caminhão bem no meio da estrada, assim, e nós vindo logo atrás com o carro, e eu fui para ultrapassar, aquele caminhão mudou de pista. Aí eu falei, pode ser que ele esteja dormindo, inicialmente eu pensei. Ele voltou para o meio, eu fui para o meio, ele voltou para o meio. Eu fui para a direita, ele foi para a direita. Mesma coisa. A gente percebeu que aquele negócio não estava certo, que aquilo ali não era natural.
Aquilo ali não tinha Com explicação certeza. natural. E aí nós começamos a orar, Amém. a repreender, Usar nós começamos a autoridade. usar autoridade. Eu Que dei uma lindo, Paulo. segurada ordem. um pouco, dei uma ordem. E aí aquele caminhão sumiu, aquele caminhão acelerou e eu não vi mais aquele Liberou caminhão a depois. pista Liberou a sem pista e nós fomos explicação. embora. Ele deve ter estacionado em algum lugar, não sei. Mas aí nós pudemos chegar em Curitiba em segurança e dormir lá num outro lugar que nós tínhamos reservado, para daí no outro dia nós podermos vir e de fato chegar em casa, né? Chegar aqui em Laranjeiras e aí poder estar aqui. E foi bem bom, assim, sabe, esse tempo, porque nós aprendemos que realmente muitas coisas que nós tínhamos sido ensinados por Deus e pelos nossos pastores, Só de ouvir falar, a gente na prática viveu na pôde prática. viver, sabe? E isso foi muito bom mesmo. Só aumenta a fé, né? Com certeza, Só aumenta a fé. Isso que ele está colocando da gente se permitir, deixar de só ouvir falar, mas conhecê-lo, se entregar, partir sem medo, porque se lá já em Portugal, quando houve, né, aquele momento em que eles ouviram que eles não poderiam voltar, que foi cancelado, eles entrassem em desespero, eles começassem a murmurar, eles largassem tudo, Deus estava vendo. E provavelmente vocês poderiam ainda estar lá, porque ele fecharia portas. Nós temos notícia de brasileiros que ainda não voltaram, né? Diversos brasileiros em diversos países ainda, mesmo que houve empenho, não chegaram. Mas quando você ouve o relato dos dois, a gente fica tremendamente emocionado, a gente quer pular de alegria, porque diante de um quadro tão assustador, uma pandemia, o mundo fechando, companhias aéreas, você ouve o relato deles, parece um filme muito lindo. Os detalhes que eles experimentaram foi sobrenatural, porque eles tinham desenvolvido uma vida de oração, de intimidade. E quando Jesus diz ali que ele é o bom pastor e que as suas ovelhas conhecem a sua voz, eu creio que foi isso que ajudou muito vocês. Mas a gente vê muita gente que sabe que Jesus é o bom pastor, mas eles não têm afinidade com a voz dele e também não quer ter, porque eles ficam pedindo para os outros, não ficam? Ore por mim, leve isso, a tua oração é forte, a tua oração não sei o quê. Isso, gente, não dá. É aquilo que o Paulo e a Michele falaram aqui. Lá naquele momento, nos últimos, assim, depois que tudo ia se esgotando, eles sentindo o cuidado de Deus assim mesmo, mas eram humanos. O que fez o diferencial? É eles terem essa sensibilidade, é conhecer alguém que lá no quarto secreto abraça, consola, apazigua o coração, traz a paz que o mundo não pode conhecer e que nós, às vezes, não conseguimos explicar essa paz, que foi o que a Michele e o Paulo viveram e a própria Olívia, porque se a Olívia presenciasse os pais desesperados, angustiados, pobrezinha, né? Ela voltaria depressiva para a nação brasileira, mas ela pôde ver a mão de Deus até na questão do trem. Isso é muito lindo, é maravilhoso, né? E nós vamos dobrar o joelho agora, e a Michele vai nos elevar em oração também. Eu, ela e o Paulo, nós vamos orar agora, para que a gente desenvolva, tenha sede, tenha prazer, tenha vontade de criar essa sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Pode orar, Michele. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor, ter essa sensibilidade, Senhor, e prazer, Pai, em ouvir a Tua voz. Ajuda, Pai, essas pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo agora, que elas possam ter essa sensibilidade, Amém. Deus, em Te ouvir, Senhor, a verdade. identificar a Sua voz, Glorioso a ter mais Deus. intimidade, Senhor, na meu Tua Deus. presença, Senhor. Aumenta essa paixão, Deus, esse amor, Senhor, em estar na Tua presença, Amém. Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas, Senhor,
possam, Deus, ouvir a sua voz ou simplesmente estar em tua presença, mesmo que não consigam expressar com palavras, Deus, o que elas estejam sentindo, Deus, mas que elas apenas estejam lá, Deus. Amém. Sei que com o tempo, Deus, elas vão começar a criar essa intimidade, Senhor. Vão começar a sentir o Senhor como amigo, Deus. Como aquele amigo que vem e consola, como aquele amigo que vem e conversa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós sabemos, Deus, que nós precisamos desenvolver, Deus, esse relacionamento com o Senhor. E que esse relacionamento venha aos poucos, Deus. Mas que esse relacionamento precisa crescer, Deus. Amém. Mas que esse relacionamento precisa, Deus, começar com um passo, É Deus. verdade. Um passo que a gente precisa dar, Senhor. Que essas pessoas possam, Deus, dar esse passo, Aleluia. Deus. Em nome de Amém. Jesus. Nós profetizamos, Dá coragem, abençoamos. Senhor, para que esse passo seja Faz esse dado, milagre. Senhor. Em nome de Jesus. Nós Amém. repreendemos, Pai, em nome de Amém. Jesus, Na todo autoridade. empecilho, Deus, Sim, Jesus. na mente, todo empecilho no coração que Amém. impeça que esse passo seja dado, verdade. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Toda preguiça de ir para a Tua presença, Deus, Senhor. Deus, liberta. Toda amarra, Deus, que vem, Senhor, toda preguiça, tudo que atrapalha, Deus, essas pessoas de se achegar a Ti, Senhor, no quarto secreto, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Eu louvo muito a Deus por esse testemunho do Paulo e da Michele, esse segredo que eles colocaram para nós, que foi ter essa sensibilidade com a voz de Deus. O nosso horário até extrapolou, mas é testemunho que vai edificar muitos corações. Como a Michele no orar falou, nós precisamos, o importante é começar. Né? Tem muita gente assim que se limita a dizer, eu não escuto a voz de Deus, Ele nunca falou comigo. Mas você tem que insistir e acreditar, Ele fala com todos. Ele é um pai que tem prazer de falar com seus filhos. Jesus é o nosso Salvador e Ele tem prazer de nos socorrer. O Espírito Santo é o nosso Consolador e Ele vai estar com a gente todos os dias. Então é muito interessante, é muito importante, Paulo e Michele, que testemunho, que palavra, que encorajamento. E eu quero agora, o Paulo vai estar lendo um texto para nós, finalizar esse momento que está lá em... Pode estar lendo, Paulo, que nós vamos estar ouvindo esse texto. É um texto que mostra a oração, foi algo ensinado desde o princípio. Deus gerou uma situação, aliás, uma crise não. Ele gera uma situação entre Abraão e Abimeleque. E depois, no final, Abraão ora pela situação que aconteceu, porque havia um pecado, havia uma punição sobre Abimeleque e as mulheres daquela cidade, pela postura que ele teve. Mas Abraão ia orar, interceder a Deus, e Deus ia cessar isso. E o Paulo vai estar lendo isso. Gênesis capítulo 20, né, Paulo, verso 17 e 18. Sim. Então a palavra de Deus diz assim: a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abrão. Que tremendo isso, né? Então ali a gente já vem vendo o valor da oração para Deus. Deus se move em resposta à oração que sobe a Ele. Então, cada ida no quarto secreto, cada andada na rua falando com Deus, observando, pedindo sensibilidade, eles puderam ouvir e Deus agir. Nós que entregamos a vida a Cristo, ficou muito claro para vocês, é Ele quem conduz, não é, Paulo? É isso mesmo. Como diz, né, como você citou no começo do programa, o Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade. Na prática, você pode até falar isso, mas se na sua vida você ainda tem áreas que você não deixa que Deus domine, não deixa que Deus guie você,
infelizmente você, né, não está orando, vamos dizer assim, com a sua vida o Pai Nosso de forma completa. Completa. Né? Então, tem o pão nosso de cada dia? Tem, mas tem a vontade de Deus que tem que ser feita também. Amém. É por completo, né? Eu creio que Amém. é Esse isso. casal tem que ser parabenizado. Eles deram para nós um testemunho, uma prática. A fé deles foi provada e eles foram aprovados. Parabéns. E a Michele vai finalizar para nós. É uma palavra profética que é para o casal, né? Então eu gostaria que a Michele estivesse lendo esse texto para nós, que está em 1 Crônica 4:10. Mas Jabes orou assim ao Deus Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Amém. Uma oração que é tão simples, mas o primeiro passo ali de Jabes é pedindo a bênção. Então, eu quero deixar para vocês essa palavra profética. Sempre que vocês pedirem a bênção em tudo o que vocês forem fazer, ela vai ser completa, né? Segunda coisa que Jabes faz ali, ele pede a Deus que aumente o território dele, as fronteiras, né? Portugal, aliás, ele já deu a Alemanha, mas ele pode aumentar, né? Ali dentro. Talvez o coração de vocês tenha uma cidade da Alemanha, mas ele vai ampliar muito lá dentro, né? E também ele pede para Deus que fique com ele, que fique bem pertinho. É promessa dele que ele nunca nos desampararia. E também tem uma promessa dele que diz assim: eu vou adiante de vós. Vocês dois podem dizer que vocês sentiram ele indo adiante de vocês em tudo. Se a gente não conseguiu ver isso no testemunho deles, é porque a gente não quer ver, né? E ele finaliza ali a última coisa que ele pede: que me proteja de todo o mal e que eu seja livre da dor. Olha esse casal aventurando em outras terras, em outros países, num tempo de pandemia, com outros costumes, outras alimentações, e vocês não tiveram problema de saúde lá, né? Nenhum problema de saúde, nenhum. Dá para ver cumprido esse texto na vida de vocês? Então, a oração de Jabes é um texto profético para vocês. Nós vamos estar encerrando, mas nós vamos ter que fazer mais um programa, porque vocês têm ainda muita coisa para nos falar. Eu quero entender a vida de oração, o testemunho, as batalhas no reino espiritual. Eles não puderam entrar em detalhes, mas nós vamos gravar mais um programa. Nós agradecemos esse momento e que você se sinta tocado e abençoado. Nós vamos estender as nossas mãos, o Paulo, a Michele, e a mesma bênção que estava sobre a vida deles nesse período todo, ela vai entrar na tua casa, no teu lar, sobre a tua vida, sobre as tuas necessidades. Soberano Pai, nós sabemos, eles estão com as mãos estendidas, e a Bíblia diz que com a mesma medida em que eles foram abençoados, socorridos, protegidos, hoje eles estão multiplicando isso através da oração. Que nós possamos ouvir relatos, testemunhos, através desse testemunho desse casal, de coisas grandiosas que estão acontecendo exatamente no momento em que está assistindo esse programa, ouvindo isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.